Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Ícaro Mendonça. Estou aqui para dar continuidade, para darmos continuidade a esse projeto das videoaulas, esse projeto que vem sendo desenvolvido para que vocês não fiquem em atraso com o conteúdo programado. Na semana passada nós vimos, na aula passada nós vimos iniciamos um processo de ver as características, origem, historicidade, pontos inerentes da ginástica laboral. Nós iremos dar continuidade a toda essa característica, essa classificação de ginástica laboral. Como vocês já devem estar habituados, eu costumo iniciar a aula apresentando, então a aula de hoje ela tem o título de classificação da ginástica laboral, e temos como objetivos de aprendizagem nessa aula compreender a classificação da ginástica laboral, identificar os tipos de ginástica laboral, compreender por que essa ginástica laboral precisou de uma classificação, identificar esses tipos de ginástica laboral. Bem também como conhecer os profissionais mais indicados para cada tipo de ginástica laboral que vocês vão ver no decorrer da aula. Bom? Então, vou iniciar a aula fazendo um breve resumo da aula passada, do que a gente viu. Nós vimos toda essa parte de ginástica laboral, a origem, vimos que ela surgiu na Polônia, 1925, mas que o maior responsável pela sua implementação foi o Japão, que desenvolve até hoje um trabalho bem forte de ginástica laboral nos colaboradores de diversas empresas e indústrias. Vimos também alguns conceitos, vimos que existem na literatura diversos conceitos acerca do tema ginástica laboral, mas que principalmente ele seria visto como um programa de exercícios físicos aplicados no local de trabalho. Vocês vão ver que isso pode mudar um pouquinho com essas classificações que vocês terão nessa aula de hoje, dirigidos para pensar as estruturas corporais que se tornam mais sobrecarregadas ou que podem vir a desenvolver aí algum tipo de doença, algum tipo de lesão, em virtude da jornada de trabalho, Então, é um programa que visa também humanizar mais esse mundo administrativo, com um foco mais no colaborador. E aí vimos que essa saúde do trabalhador, do colaborador, ela é uma saúde que está bem deficiente, porque tem uma carga de horário elevada, os movimentos repetitivos são inúmeros, pouco descanso, associado tudo isso com o estilo de vida sedentário, a gente tem uma qualidade de vida muito baixa, do trabalhador. Associado a isso, nós temos diversas doenças ocupacionais, doenças associadas ao colaborador, a LER, DORT e diversas outras inflamações foram colocadas na aula, e vimos também objetivos da ginástica laboral, tanto para o colaborador como para a empresa, promove a manutenção do estado geral da saúde, ajuda na correção de vícios posturais, melhora o relacionamento interpessoal, reduz o afastamento e a procura ambulatorial dos colaboradores em relação à empresa, melhora a conscientização corporal, evita a monotonia, ajuda na prevenção de diversas doenças, enfim. A ginástica laboral apresenta diversos benefícios ao colaborador. E isso se torna objetivo da ginástica laboral dentro do que é planejado nesse programa que é planejado ser desenvolvido por esses colaboradores em determinada empresa. Tá? E aí, a literatura ela apresenta, faz para a gente uma divisão, uma classificação, e essa classificação ela é bastante didática, que a gente entenda melhor. Então, por que classificar? Por que dividir? Não é tudo a mesma coisa? Não tem as mesmas características, não são só benefícios, não. Vocês vão perceber que essa classificação, que essa divisão, esses tipos de ginástica laboral, eles surgem para que a gente consiga entender melhor o que cada ginástica laboral, cada tipo de ginástica laboral significa, Quais são os principais beneficiados, ou qual é o horário correto, ou quais são os colaboradores que são beneficiados, ou quais são os profissionais que podem atuar nessa área, Tudo isso muito associado aos objetivos de cada programa, que a gente também já falou na aula passada, que é muito importante que o profissional que vai desenvolver o programa de ginástica laboral na empresa conheça, conheça todo o ambiente no qual ele vai se inserir para desenvolver esse programa, Então, essa classificação ela pode aparecer para vocês aí de duas formas.
Uma forma seria quanto ao horário de execução, né? E vocês vão perceber por que essa classificação ela é importante, e também quanto ao objetivo de execução. Nós podemos dizer que essas duas formas são as duas formas principais de classificação, elas abrem precedente, elas abrem possibilidades a uma subclassificação, uma subdivisão. E aí, nós podemos dizer que quanto ao horário de execução, ela pode apresentar aí três formas, três momentos, três formas de ginástica laboral associadas a três momentos da jornada de trabalho. Quanto ao objetivo de execução, nós podemos apresentar aí quatro objetivos, né, quatro formas de ginástica laboral que apresentam objetivos distintos, direcionados ao colaborador, né, mas que também trazem benefícios para a empresa. Tá? E aí nós percebemos já essa primeira configuração em relação a essa classificação da ginástica laboral. Quanto ao horário de execução, três movimentos, três ginásticas laborais diferentes. Quanto ao objetivo de execução, quatro objetivos que apresentam aí quatro formas de ginástica laboral diferentes. Né? Então, adentrando aí no tópico da divisão de horário de execução, nós podemos ter, em relação aos três momentos que foram apresentados anteriormente, a ginástica laboral preparatória, a ginástica laboral compensatória e a ginástica laboral relaxante. Cada uma dessas ginásticas, cada uma delas é associada a um horário de execução. E vocês percebem por que essa classificação ela é tão importante. A preparatória acontece no início do expediente, ela acontece ali nos primeiros minutos, antes do colaborador iniciar suas atribuições, suas tarefas diárias no seu ambiente de trabalho. A compensatória acontece aí no meio do expediente. Interessante fazer um adendo sobre a compensatória, e quando a gente fala no meio do expediente, não necessariamente nós estamos dizendo que tem que ser, por exemplo, uma jornada de trabalho de 8 horas, que tem que ser na metade de 4 horas, ou numa jornada de trabalho ininterrupta de 6 horas, tem que acontecer nas 3 horas. Pode acontecer, ela é uma interrupção que acontece dentro do seu horário de expediente. Então, ela acontece no meio do expediente. Porém, na literatura, a maioria das vezes vocês vão encontrar essas citações associadas a esse período, a partir de 3 horas depois do início do horário de trabalho, ou a partir de 4 horas após o início do horário de trabalho. Mas ela pode acontecer em qualquer momento depois que a jornada de trabalho iniciou. E a ginástica laboral, desculpa, relaxante, ela acontece no final do expediente. Né? Então, aí vocês podem ter essas subdivisões e as direções, os direcionamentos de onde utilizar cada ginástica laboral. Bom, isso quanto ao horário de execução. A gente vai adentrar e discutir mais, discorrer mais sobre esses três tipos um pouco mais à frente. Quanto aos objetivos de execução, nós vimos que são quatro objetivos. Se são quatro objetivos, nós temos aí quatro ginásticas laborais, quatro GLs. É interessante reforçar que vocês vão perceber que uma delas é uma ginástica laboral que não aparece muito na literatura, mas que eu achei interessante incluir e colocar ela nessa proposição dessa aula. Tá bom? Então, nós temos aí a preparatória, que também acontece a nível de horário de execução. Preparatória no nível de horário de execução, ela acontece no início da jornada de trabalho, não é isso? E ela apresenta também, ela aparece aqui quanto a nível de objetivos de execução. A compensatória, que também aparece lá nos horários de execução, também está aqui a nível de objetivos, mas agora nós vamos ver uma nova ginástica laboral, que aí seria a ginástica laboral corretiva. Essa ginástica laboral ela também apresenta os seus objetivos específicos relacionados a ela. E nós temos aí a ginástica laboral conservatória. Essa ginástica laboral conservatória, ela é a ginástica laboral que eu citei no início desse slide, que ela aparece na literatura, citada aos poucos, ela vem ganhando mais espaço, vem ganhando mais força, e isso é muito importante, principalmente para a nossa área de educação física. Vocês vão perceber isso um pouquinho mais lá na frente, tá bom? A preparatória, ela tem aí o objetivo dela seria preparar o colaborador, o próprio nome já diz, para as atividades aí, olha que dois termos importantes,
as atividades de força e de resistência, né? Que são capacidades aí condicionantes vinculadas a sistemas energéticos, né? Vão dar suportes para as atividades laborais que esses colaboradores virão a desenvolver, né? Aí nós temos também a compensatória. Ela surge para prevenir os vícios posturais. A compensatória, a nível de horário, vocês perceberam que ela pode acontecer aí durante a jornada de trabalho, né? Então, ela tem essa proposta de associar, de prevenir esses vícios posturais, quebrar com essa rotina que está acontecendo naquele dia, né? E é interessante reforçar que essa compensatória não está ligada, não está associada aí a dores, a doenças específicas, ela é preventiva, uma profilaxia, bom? A corretiva, essa sim, é uma ginástica laboral mais direcionada às doenças, né? O próprio termo dela já explica, corretiva. Ela busca restabelecer esse equilíbrio músculo-articular. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? Que problemas articulares, musculares, osteoarticulares, osteomusculares, eles podem surgir advindos das tarefas e das funções desenvolvidas e desempenhadas pelos colaboradores. Então, essa ginástica corretiva, a ginástica laboral corretiva, ela vem exatamente para atingir esse objetivo de restabelecer esse equilíbrio, né? Aí está realmente mais ligada às questões das dores, né? De possíveis doenças. E aí a gente chega com a ginástica laboral conservatória, né? Que ela busca manter esse equilíbrio morfofisiológico. Ela é uma exceção. Por que eu digo que ela é exceção? Porque ela é a única ginástica laboral que pode ser desenvolvida fora do ambiente de trabalho. Por isso que na literatura ela não é tão citada, bom? Mas ela tem esse objetivo principal de manter o equilíbrio morfofisiológico. Quando a gente pensa em programa de ginástica laboral, a gente pensa em exercício físico. E aí, a nível de exercício físico, existem diversos componentes que podem surgir, toda uma particularidade, e essa particularidade pode ser interessante para ser desenvolvida aí nessa ginástica laboral conservatória, ok? Tendo citado essas classificações e subclassificações da ginástica laboral, eu adentro nesse ponto que eu iniciei agora, de falar sobre o programa de ginástica laboral, né? Se a gente fala que o programa de ginástica laboral ele é um programa de exercício físico, né? Então ele vai ter aí, por exemplo, eu posso apresentar dentro desse programa volume, né? Será que ele vai ter um volume? Um programa que vai ter um volume necessita de um volume de execução dos exercícios? Sim, né? O volume do programa de ginástica laboral, com exceção da ginástica laboral conservatória, é sugerido na literatura que ele apresente aí um planejamento que leve esses exercícios de 8 a 20 minutos por sessão. Tá? E aí isso não é existem exceções às regras, né? Então eu estou colocando, por isso que eu coloquei esse intervalo, porque esse é o intervalo que mais surge de 8 a 20 minutos na literatura. Se eu tenho um volume, também posso apresentar intensidade nesse programa, nesse meu planejamento. Essa intensidade ela pode ser de que forma? Com exceção da ginástica conservatória, vocês vão perceber um pouquinho mais lá na frente, a intensidade orientada a todos os outros programas de ginástica laboral é uma intensidade baixa, ok? Com exceção da ginástica conservatória. E aí eu também apresento a frequência. Que frequência precisam ter esses exercícios, né? Na literatura é apresentado que isso acontece de 2 a 3 vezes por semana, né? E aí é interessante que a gente perceba que isso também pode acontecer de uma forma diferente no planejamento do programa de ginástica laboral conservatória. Como eu disse, ela é uma exceção. Se ela é uma exceção, ela vai se apresentar de algumas formas diferentes. Tá? Aí esse programa ele pode chegar aí até 5 vezes por semana. Tá? Então, eu coloquei esses 3 pontos, né? São pontos, aspectos importantes de um programa de exercícios físicos que fazem parte de todo o planejamento que o profissional precisa ter
quando ele vai planejar, né, esse programa para desenvolver numa empresa. E aí, vou colocando agora, eu vou até brincar um pouquinho com vocês, né? Eu vou colocar algumas características, tá? E aí vocês vão anotando, tentando identificar de qual ginástica laboral eu estou me referindo, tá? Então, vou apresentar para vocês. Listrada no começo do expediente de trabalho. A gente já discutiu sobre isso. Né? Essa é uma ginástica laboral que acontece quando o colaborador ele chega no seu ambiente de trabalho e antes de iniciar suas funções, ele vai desenvolver esses exercícios que a gente também viu ali e pode acontecer de 8 a 20 minutos antes do início da jornada de trabalho dele. Um dos objetivos, né, que também já foi colocado, seria despertar o colaborador para as funções, né? Preparar esse colaborador para as funções que ele vai desenvolver. Então, se eu digo que eu vou preparar para as funções, é muito importante que o profissional ele conheça quais são as funções que vão ser desenvolvidas, para que ele consiga planejar os exercícios, preparando aquele colaborador, utilizando aqueles exercícios para as funções que o colaborador vai desenvolver. Tá? Vamos pensando aí que ginástica laboral seria essa. Inclusive, quando a gente fala de funções, né, ele pode preparar aí as atividades de força, de velocidade, de resistência. Né? Nós falamos sobre isso, que são capacidades físicas aí funcionantes, e principalmente força e resistência. Tá? Por último, vai também melhorar as condições físicas e mentais para fatores externos. Então, o colaborador ele vai conseguir se concentrar mais no seu trabalho, nas tarefas que ele vai estar desempenhando naquele momento, exatamente porque ele preparou-se durante aqueles 20 minutos as atividades que ele vai desenvolver. Então, que ginástica laboral seria essa? Laboral preparatória. Tá? Coloquei aí, elenquei 4 características bem importantes desse tipo de ginástica, que são importantes ter esse conhecimento a nível de planejamento. Continuando, nós vamos agora para a ginástica laboral que interrompe a jornada de trabalho. E aí também já falamos sobre isso nos slides anteriores. Não necessariamente, para uma jornada de trabalho de 8 horas, eu preciso interromper nas 4 horas, ou para uma jornada de trabalho de 6 horas, eu preciso interromper nas 3 horas. Interrompe a jornada de trabalho, quebra a rotina de trabalho, quebrando inclusive com as movimentações repetitivas que estão acontecendo. Então, ela é também conhecida por essa quebra como uma ginástica de pausa. Acontece uma pausa nas suas tarefas, né? Sua rotina de trabalho. Um dos maiores objetivos dessa ginástica laboral é impedir que se instalem os vícios posturais, né? Os vícios posturais, eles são o início, né, de possíveis dores, de futuras doenças, de futuros problemas. Esses vícios posturais, eles com a repetição, eles podem desencadear, desculpa, diversos problemas ao colaborador. Um dos objetivos dessa ginástica laboral é exatamente impedir esses vícios, né? Essas pequenas perdas que vão acontecendo por algo que já está sendo desenvolvido, executado pelo colaborador. E aí acaba prevenindo fadiga física e mental, porque vai ter uma quebra na rotina, né? E isso vai fazer com que o colaborador volte para o seu local de trabalho e aí evita alguns riscos de acidentes em virtude dessa repetitividade, dessa quebra na rotina que vai acontecer. E aí, que ginástica laboral apresenta essas características? A ginástica laboral compensatória, né? Falamos sobre ela, e aí alguns exemplos e características importantes dessa ginástica laboral que facilitam no planejamento. Mais uma forma de ginástica laboral. Nessa, ela é aplicada ao final do expediente. Terminou a jornada de trabalho, terminaram as tarefas atribuídas ao colaborador, e aí dedica-se
numa frequência de 2 a 3 vezes por semana, um, um tempo dedicado a que esse colaborador tenha uma atividade de 8 a 20 minutos, né? E aí, eu vou citar ao final desse slide, eu vou citar aí um ponto importante sobre esses três tipos de ginástica laboral que nós já vamos ter citado. Uma outra característica seria indicada para trabalhadores que atendem ao público, né? O trabalhador que atende ao público ele tem uma exigência mental, né, emocional, psicológica muito forte. Muitas vezes ele leva toda essa carga emocional, essa carga psicológica do trabalho, ele leva para casa. Então, nesse momento, fazer um trabalho de ginástica laboral dedicado a esses trabalhadores vai ser importante, para quebrar um pouco, fazer com que ele esqueça aquele momento que aconteceu desgastante daquele dia, ele consiga voltar à sua rotina de casa, né, com mais tranquilidade. Então, aí são algumas dicas desse tipo de ginástica laboral. Os exercícios visam relaxar musculatura tensionada, né? Olha aí, alguns termos vão surgindo que já fazem vocês automaticamente entenderem de qual ginástica laboral nós estamos falando, né? São exercícios mais associados a alongamentos, a massagens, né? Então fica muito claro que ginástica laboral seria essa. Então, essa ginástica laboral é a relaxante. Então você percebe como ela pode ser importante para esses trabalhadores que atendem ao público, tensionar essas musculaturas que estão tensionadas em virtude dessa fadiga, né, da rotina, alongamentos, massagens. Então, por que eu falei que ao final desse slide eu iria citar pontos específicos desses três que nós acabamos de colocar? Porque o primeiro e o segundo, a preparatória e a compensatória, né, elas podem ser realizadas por profissionais de educação física, mas também podem ser realizadas por profissionais de terapia ocupacional e de fisioterapia, certo? Esse modelo, esse formato de ginástica laboral relaxante, ele é mais orientado, é mais indicado para ser realizado pelo fisioterapeuta, tá bom? Então, isso não descaracteriza, certo? A possibilidade de que o terapeuta ocupacional e que o profissional da educação física venha também a trabalhar com esse formato, mas é mais indicado para o fisioterapeuta, ok? Chegamos aí a mais um formato, mais um modelo de ginástica laboral. E aí, nesse, destina-se a um grupo de pessoas que vai possuir uma mesma característica postural. Isso é muito importante. Nós discutimos sobre isso em postos de trabalho. Então, existem vários formatos de postos de trabalho, em pé, sentado, com transportes de carga. Esse é um grupo de pessoas que vai desenvolver praticamente vai desenvolver os mesmos movimentos e pode vir a desencadear aí os mesmos vícios, as mesmas doenças, dependendo de vários fatores. Então, percebe-se que um ambiente de trabalho pode fazer com que um grupo seja caracterizado de uma forma de vícios posturais iguais. Então, esse formato de ginástica laboral ele vai ser muito interessante para atender um grupo de pessoas que desenvolva que tem a mesma característica de trabalho e de postura. Tá? Entre os objetivos está também o fortalecimento de músculos fracos, né? E vocês percebem que aí já entra um trabalho de fortalecimento muscular. E esse trabalho, vocês sabem que esse trabalho de fortalecimento muscular ele pode ser desenvolvido também, tanto pelo profissional de educação física, como pelo fisioterapeuta. Bom? Alongar os músculos que estão encurtados também é um dos objetivos dessa ginástica laboral, bem como estabelecer o equilíbrio músculo-articular, né? Então, essa ginástica laboral, nós já discutimos e falamos algumas características dela, é a ginástica laboral corretiva. Essa ginástica laboral, ela já é mais direcionada
aos colaboradores que já desenvolveram algum tipo de doença em virtude da sua jornada de trabalho, mas também pode vir, né, a trabalhar de forma profilática, né, de forma preventiva. Mas esse restabelecimento do equilíbrio músculo-articular, de fazer com que esse colaborador ele recupere o que ele perdeu a nível músculo-articular, músculos fracos, músculos encurtados, enfim, isso vai ser um foco muito importante dessa ginástica laboral corretiva, tá bom? Por último, nós temos aí uma ginástica laboral que eu já citei nos slides anteriores, né, que ela é uma exceção, que ela apresenta programas de exercícios físicos que visam prevenir e reabilitar doenças degenerativas. Né? Então, aí vocês vão perceber que na hora que eu digo reabilitação de doenças, prevenção de doenças, eu entro com exercícios físicos diferenciados. Tá? Pode ser realizado em qualquer momento da jornada de trabalho, então percebam que a discussão na literatura é porque ela também pode ser executada fora da jornada de trabalho. Professor, mas onde vai ser realizado? Nós temos, eu vou citar ao final do slide alguns exemplos de como ela pode ser trabalhada. Pode ser realizado, olha aí que eu falei sobre os 3 tópicos, né? Com intensidade moderada e elevada. Então, não preciso fazer um trabalho que seja apenas com intensidade baixa. E busca também estabelecer o equilíbrio morfofisiológico. Esse foi um dos o objetivo que eu citei dessa ginástica laboral nos slides anteriores. Né? Então, essa ginástica laboral é a conservatória. Né? Na hora que essa ginástica laboral ela entra na literatura, ela abre uma possibilidade e um campo de atuação incrível para o profissional de educação física. Né? Porque se eu digo que essa intensidade ela é moderada e elevada, então direciono exclusivamente, olha o termo, essa ginástica laboral conservatória exclusivamente para o profissional de educação física, tá? Porque ele vai trabalhar aí com fatores estéticos, como fatores de hipertrofia, em virtude de quê? Da intensidade, da frequência e volume que vão ser diferenciados. Essa ginástica laboral, ela pode acontecer aí 5 vezes por semana, e ela pode também ter um tempo maior, né? Essa ginástica laboral, ela pode chegar aí até 30 minutos de duração das suas sessões. Professor, isso se ela for realizada fora da sua jornada de trabalho. Se ela for realizada dentro do ambiente de trabalho, ela precisa cumprir aquele tempo de 8 a 20 minutos. Tá? Mas fora da jornada de trabalho, onde ela pode acontecer? Diversas empresas apresentam para os seus colaboradores clubes ou parcerias ou formas de que esse colaborador tenha acesso a um profissional de educação física ou a um espaço que tenha um profissional de educação física que possa trabalhar com esse aspecto. Então, isso pode ser alinhado entre empresa e espaço, entre empresa e profissional de educação física. Então, isso já acontece muito nos estados da região sudeste e é uma ginástica laboral que vem ganhando mais espaço porque ela quebra a parede do trabalho e leva esse colaborador a trabalhar mais focado fora do ambiente de trabalho. E o profissional da educação física, logicamente, precisa também conhecer as demandas. Ela pode, inclusive, ser uma ginástica laboral executada, desenvolvida, para que aconteça de uma forma que aconteça nos 2 locais, tanto no ambiente de trabalho quanto fora do ambiente de trabalho, isso dentro do planejamento do profissional da educação física. Ele pode fazer 3 vezes fora do ambiente de trabalho e 2 vezes na semana no ambiente de trabalho, fechando aí 5 sessões semanais que ele vai desenvolver com os colaboradores. Então, isso vai muito a nível de planejamento. Né? Como é uma forma de ginástica laboral, intensidade, frequência, volume diferenciado, ela ganha esse nome de conservatória para prevenir e reabilitar doenças degenerativas, e também como trabalhar toda a questão de fatores de risco, né, e hipertrofia, estética, enfim, isso é algo muito associado
os trabalhos desenvolvidos pelo profissional de educação física. Vocês perceberam que eu deleguei mais tempo para falar sobre a ginástica laboral conservatória, porque ela necessita de uma atenção, em virtude dela ser uma exceção de todo o trabalho desenvolvido, de todas as divisões, né, que foram apresentadas nesse trabalho desenvolvido por essa aula. E aí, a nível de considerações finais, né, com base em tudo que foi exposto, nós percebemos a importância de um programa de ginástica laboral bem planejado. Discutimos sobre isso também no fórum, né? E que o mesmo tem, além de todos os objetivos da ginástica laboral, que foram apresentados também na aula passada, classificações específicas, tanto a nível de horário quanto a nível de objetivo de execução, e que esses dois tipos também apresentam ramificações, subdivisões, né, que vão direcionar mais ainda o programa de ginástica laboral desenvolvido pelos profissionais que vão trabalhar naquela empresa com aqueles colaboradores, que eles foquem nas necessidades reais de cada grupo, né? Mas que também não esqueçam do trabalho que precisa ser desenvolvido para dar suporte à empresa. Por ser um programa de exercícios físicos, nós percebemos que ele precisa ser desenvolvido por um grupo de profissionais, né? Que essa aplicação ela está relacionada, cada uma delas, a um profissional específico, que pode ser aí o profissional de educação física, mas também pode ter também o fisioterapeuta, o profissional de fisioterapia e o profissional de terapia ocupacional, ok? Espero que tenha ficado claro o que foi exposto na aula. Deixo para vocês também aí algumas referências utilizadas para a aula de hoje. Muitas são também da aula passada, algumas delas, mas acrescentei outros pontos. E agradeço a vocês pela atenção da aula de hoje. Nos encontramos na próxima semana. Teremos mais um encontro de videoaula. Bom, muito obrigado.